Olá a todos, prezados amigos e companheiros. Hoje vamos ter uma aula especial sobre o assunto tatuagem. Rabino, se eu fizer uma tatuagem, ainda posso ser enterrado no cemitério judeu? Como o rabino do norte da Califórnia, disse o rabino, já me fizeram essa pergunta muitas vezes. Este é um equívoco muito comum entre os judeus americanos, de que as tatuagens evitam que sejam enterrados em um cemitério judeu quando chegar a hora. Resumindo, a resposta é que, embora a Torá nos proíba de tatuar nossos corpos, como consta em Vaikra, capítulo 19, passuco 28, mesmo assim, uma pessoa que cria uma tatuagem pode ser enterrada em um cemitério judeu. Uma pessoa que violou as leis da Torá, quer tenha comido comida não kosher, trabalhado no Shabat, roubado ou feito uma tatuagem, ainda pode ser enterrada no cemitério judeu. É claro que existem muitas razões pelas quais a Torá proíbe um judeu, uma pessoa, de tatuar seu corpo. Duas proibições foram ditas na Torá sobre esse assunto e sua razão deriva da mesma razão. Vaikra, capítulo 19, passuco 28, como consta antes. E assim diz o passuco: arranho por causa de alma, não deem em vossas almas, e tatuagens não ponham em seu corpo, eu sou teu Deus. A Torá proíbe arranhar nossos corpos em sinal de tristeza e pesar por um ente querido que se foi. E também proíbe injetar corantes em um arranhão feito na pele, ou seja, tatuagem. Nos tempos antigos, o instinto da idolatria ardia dentro das pessoas e os idólatras costumavam escrever nos seus corpos a impressão de uma idolatria para mostrar que eram os escravos dela. Para fugir disso, o povo de Israel foi proibido de arranhar. O povo de Israel foi proibido de arranhar sua carne, demonstrando luto sobre os mortos, também, bem como de desenhar uma tatuagem em sua carne. As palavras "Eu sou o Senhor, eu sou Deus", escritas no final do passuco, explicam o motivo da proibição. O povo de Israel deve ficar longe da tolice que os humanos inventaram para substituir a fé. Por essa razão, as coisas que eram praticadas pelos pagãos eram proibidas, pois é proibido se apegar ao seu caminho e se afastar do caminho de Deus. No passado, o trabalho de um estrangeiro, de um idólatra, ardeu em seus corações e traiu muitas e boas pessoas a se aproximarem. Portanto, eles tiveram que criar uma barreira para diferenciar entre as nações e entre os servos de Deus e os servos de madeira e da pedra. Hoje, não entendemos o que atraiu as pessoas no passado a trabalhar para essas estrelas e signos do zodíaco, mas a realidade era que o instinto existia e agia com força total. Embora a potência da idolatria é inexistente hoje em dia, a importância da definição dos caminhos dos gentios no mundo, que podem levar a pessoa à idolatria e a distância deles, é muito importante ainda hoje. Primeiro, é bem conhecido que nas culturas orientais existem ensinamentos que muitos o seguem. Mesmo no primeiro mundo, existem idólatras, se não na forma de idolatria tão simples. O conceito pagão não desapareceu do mundo. Uma das marcas do conceito é o arranho pela alma. Essa visão vê a morte como uma força hostil à vida e, portanto, quando uma pessoa morre, seus parentes se machucariam com o objetivo de se render ao domínio das forças das trevas, hostis à vida. Dessa forma, eles tentaram se proteger do impacto da morte. A fé judaica reconhece o fato de que a vida e a morte são dadas das mãos de Deus. A morte leva o homem da vida deste mundo para outro mundo. Deus mata voluntariamente e revive voluntariamente. Aquele que se fere na morte perde nesse ato um fragmento de sua vida, demonstrando que não reconhece que tudo é oriundo da conduta divina e peca contra Deus que mandou viver. Cada centelha de vida dada a nós e cada momento de nossas vidas é sagrado para Deus. Enquanto Deus nos deu a vida, devemos permanecer firmes na obra divina. É justamente a morte de uma pessoa que nos obriga a dobrar o vigor de nossas vidas e de nossas conexões com a fonte das almas, pois cabe a nós
preencher o vazio que a morte transformou na obra do Criador. A tatuagem no corpo humano proclama que na carne do homem, a carne como inscrição fixa gravada nela, não tem mais uma relação com a santidade. O homem foi criado à imagem de Deus e seu corpo está enraizado na serenidade da santidade ao Deus. E como consta em Iov 19:26, Mibsari erze eloka, de minha carne verei e perceberei a grandiosidade de Deus. O próprio corpo nos transmite a presença divina. Todas as maravilhas do corpo atestam os atos de Deus. Esse é seu destino original e natureza. Por outro lado, a tatuagem se torna seu destino natural para realizar seu desejo arbitrário. Um homem que faz tatuagem no seu corpo distingue seu corpo para um propósito humano passageiro. Além disso, o afundador de uma tatuagem no seu corpo supostamente declara que ele próprio é o senhor e o dono do corpo e pode fazer com isso com o corpo que quer. Porém, na verdade, o corpo contém a alma do homem que foi criado à imagem de Deus, Betzelem Elohim. O homem é como se fosse a imagem da face divina. O Criador é o senhor do corpo, como ele é o senhor de sua alma. Em sua vontade, ele dará, em sua vontade será pego. O corpo foi criado com o intuito para que seja ferramenta daquele que serve ao Todo-Poderoso, sendo que o corpo é como o cofre e marca sagrada, para que a alma seja respeitada e devolvida ao seu Criador no devido tempo, com o respeito que merece. Nos arranhões anteriores e uma tatuagem para o corpo, a Torá veio fortalecer a santidade da vida e remover ideias de desôndalos corporais por qualquer motivo. Para o resto, o verso termina, o passuco termina, eu sou o Deus. Deus é o Criador que dá a vida ao corpo e à alma a cada momento. No passado, as tatuagens eram um tabu em muitos círculos ocidentais, extremamente raros nos círculos judaicos. Em outubro de 1994, John Anderson escreveu no Chicago Tribune: tatuagem é uma palavra que inclui diversas associações, dentre elas gangster, esquisitos, motoqueiros, guerreiros tribais, artistas cavalescos, marinheiros bêbados, pessoas com falta de recato. Hoje, as tatuagens apelidadas de pinturas corporais podem ser vistas em todos os lugares e o fenômeno está crescendo entre pessoas de todas as camadas sociodemográficas. Muitos judeus fizeram tatuagens porque acharam que é uma voz ou simplesmente porque gostam da aparência. Alguns tratam tatuagem como uma maneira criativa de expressar sua individualidade. Eles podem até fazer tatuagens com símbolos ou mensagens do judaísmo. Claramente, suas ações não têm intenção maliciosa. De qualquer modo, a Torá é eterna e a proibição da tatuagem está incluída nela. Portanto, vamos olhar por uma série de razões pelas quais uma tatuagem não deve ser feita. 1. Historicamente, os proprietários de escravos tatuaram seus escravos para provar sua propriedade, assim como pastores marcaram seu gado. Talvez tenha sido por isso que os malditos nazistas tatuaram humanos em Auschwitz. Além de terem uma solução prática que lhe permitisse seguir os prisioneiros, as tatuagens também eram usadas para privar de suas vítimas de sua humanidade e identidade única. O ex-homem livre, antes do nazismo, não era nada mais do que um número do proprietário do Reich. Como seres humanos, temos uma paixão pela liberdade e uma necessidade inata de singularidade. A tatuagem corporal não reflete esse ideal. 2. O corpo humano é criação de Deus, portanto, não é apropriado numerar a criação de Deus, pois não é nossa. 3. Nossas vidas são dadas a nós com algum propósito e nós somos obrigados em nosso tempo na Terra para alcançar nossa missão única. Da mesma forma, nossos corpos são dados a nós, emprestados pelo Criador, para que possamos usá-lo para cumprir nossa missão. Cortes que causamos a nós mesmos, tatuagens, tudo isso reflete uma falta de respeito pelo corpo àquele que nos concedeu o corpo. É possível comparar uma tatuagem do corpo com a gravação de um nome em um concreto molhado, vandalizando uma propriedade, vandalização que não nos pertence. 4. Muitas vezes, as tatuagens têm apenas uma relevância temporária. Porém, as marcas no corpo são constantes.
É improvável que tenha seu número de telefone tatuado no corpo. Não importa quanta dificuldade você tem para lembrar dele. Você sabe que o número é temporário e não é algo que você quer que seja permanentemente associado a você. O mesmo vale para cada tatuagem. Na tatuagem de uma frase, palavra, desenho, há uma emoção passageira. No entanto, quando o acesso a essas tatuagens muda, a tinta ainda permanece. As pessoas são criaturas dinâmicas, em constante mudança e são crescentes. De acordo com nossa última pesquisa, a maioria das pessoas se arrepende das tatuagens que fizeram. 5. Nos tempos antigos, era típico dos ídolos tatuar seus corpos como um símbolo de seu compromisso com sua própria idolatria. O Rambam, Mishneh Torah, Ilchot Avodah Zarah, capítulo 12, Alahá 11, diz essa opção como uma das razões pela qual a Torá proíbe tatuagem. Já tenho tatuagem. Se você já tem uma tatuagem, ela pode se tornar um símbolo de respeito, simbolizando uma jornada de crescimento e mudança. O rabino Hanor Teller escreve sobre um caso que ele testemunhou pessoalmente. Um jovem recentemente começou a fazer tchuvá. Foi dar um mergulho numa mikve em Jerusalém. A mikve estava lotada. Quando ele se aproximou do mikve, ele segurou suas mãos e os braços, tentando cobrir a tatuagem. Quando ele entrou no mikve, ele escorregou e as tatuagens que decoravam seus braços estavam agora nuas para todos verem. No passado, esse jovem orgulhosamente se referia às suas tatuagens, mas naquela tarde ele se sentiu humilhado. Um judeu, idoso, caminhou em sua direção e gritou em voz alta, com sotaque pesado: "Olha, eu tenho uma tatuagem também." Ele estendeu o braço frágil e apontou para a linha de números que estava em seu braço. Parece que ambos percorremos, nós dois, um longo caminho. Pergunta: será que é e como é permitido apagar uma tatuagem? Se trata do jovem judeu que era ateu em sua alma e odiava a religião com todo o seu coração. Devagar, mas seguro, esse jovem percebeu que o mundo não era uma terra de ninguém e nós não somos como animais. Esse jovem mostrou ao seu rabino uma tatuagem em seu corpo que estava gravado um dos nomes sagrados judeus. O rabino ficou tão chocado com isso que não havia descanso na sua alma. Ele perguntou como um verdadeiro respeito. O que pode ser feito sobre isso? Será que pode ser apagado? Ou será que a pessoa, o que vai fazer quando tiver que entrar no sanitário com o nome de Deus? Resposta: agora é aula sobre Alahá, sobre a permissão de apagar ou não a tatuagem. Para que o nome divino não seja desprezado, existem duas possibilidades. 1. Descascar a pele na qual o nome está escrito e retirar toda a camada de uma vez só. Desse modo, mesmo que a pele apodrecerá por si só, é menos grave, pois não está fazendo algo diretamente para menosprezar e apagar o nome divino. Mais ainda, quando é feito por um gentio que não tem conhecimento que isso é um nome sagrado. Então não está com intenção de nenhum modo de apagar algum nome. 2. Exclusão a laser, que também parece ser apenas ato indireto, sendo que a exclusão não é feita à mão, especialmente quando for feita por um gentio que não tem conhecimento de que isso é um nome sagrado. 3. Se é impossível dessa forma, se um gentio gravou a inscrição tatuada e o gentio também não sabia o que tinha tatuado e para quem havia tatuado, então o nome não foi santificado e há espaço para facilitar o apagamento. Acréscimo. O processo da tatuagem. O processo da tatuagem é realizado inserindo uma agulha nas camadas superiores da pele e injetando cor na camada inferior da pele, a derme, que, ao contrário da camada superior, a epiderme, não muda. O corpo não pode liberar a cor injetada para a dermis e a tatuagem, portanto, é permanente. Remover tatuagem. A maioria das pessoas tatuadas não sabe nada sobre a questão da remoção da tatuagem, porque, na maioria dos casos, eles não dão um pensamento ao assunto. A remoção da tatuagem é muito mais complicada. Em média, apenas 20% dos casos podem ser removidos completamente, sem que fiquem sinais de uma tatuagem. Em 80%, ou uma marca ou cicatriz permanece. Portanto, a recomendação dos médicos é de não tentar remover a tatuagem. O custo da remoção é geralmente 4 vezes maior do que o custo da tatuagem. O processo também é longo e doloroso,
Geralmente, entre 4 e 10 tratamentos são necessários, de 1 a 2 meses entre os tratamentos. E no final, há tatuagens feitas nas camadas mais profundas da pele ou feitas em cores não profissionais que não podem ser removidas. E há tatuagens cuja remoção deixa uma cicatriz brilhante surgindo na superfície da pele. Existem 3 métodos para remover a tatuagem. Um método antigo é a intervenção cirúrgica, raspando a pele, realizar uma pequena operação sob anestesia local, cortar a tatuagem e costurar as bordas da pele. O resultado final é uma cicatriz. Essa cirurgia é recomendada para pequenas tatuagens em lugares escondidos. Quando se trata de tatuagem grande, pode ser necessário de ter um enxerto de pele ou um enxerto gradual, o que pode deixar uma grande cicatriz ou diferença na pele. Se é uma tatuagem não homogênea, às vezes, há necessidade de realizar uma amputação profunda e, em seguida, partes desniveladas na pele. Outro método é raspar uma pele com broca, com cabeça de diamante e lixa delicada, que passa pela tatuagem e remove as camadas da pele. O perigo: engotamento excessivo e sensibilidade especial da pele. Possíveis resultados: diferenças na cor da pele e cicatrizes. O método mais comum de remover tatuagem hoje é através de vários dispositivos de laser, sob anestesia local. Ondas de laser são projetadas nos pigmentos da pele, engolidas dentro delas, aumentam sua temperatura e causam uma queimadura. A queimadura destrói a célula ou tecido que contém a cor. E os processos inflamatórios normais, que resultam em eliminar as células danificadas e curam a área. Cada raio laser dá um único comprimento de onda. Então, você precisa de vários raios diferentes para remover tatuagens que contêm múltiplas cores. Há também um dispositivo de radiação que dá uma gama completa de ondas de luz, capazes de remover vários tipos de cor. Algumas cores, como verde, vermelho, amarelo e azul, são consideradas mais difíceis de remover em um raio de laser do que outras cores. E, como resultado, o tratamento vai ter diferença de tom ou respingos de cor podem ocorrer na pele. Outra complicação que pode surgir como resultado da exposição solar, que pode atingir ou clarear a área tratada em relação ao resto da pele. Deve-se ressaltar que o raio laser não apaga imediatamente toda a tatuagem de uma vez só, mas somente após uma série de tratamentos, em média, cerca de 3. E mesmo finalmente, há alguma impressão sobre a carne que desaparece depois de um longo tempo. Maquiagem permanente. Existe hoje uma possibilidade de tratamento cosmético para mulheres que chama maquiagem permanente. Essa criação ela acontece quando injeta uma cor específica, dentro da pele dos lábios ou das sobrancelhas, e a cor fica lá por alguns anos. E as mulheres que são lenientes em fazer isso, não precisamos adverti-las. Porém, é preferível se rigorar e não fazer isso. No livro En Amor Mirchol, foi trazido em nome do Rav Ovadia Yosef, de abençoada memória, que proibiu fazer maquiagem permanente, porque isso é parecido com tatuagem. E somente em lugar de sofrimento e vergonha, como, por exemplo, a mulher que tem manchas e tem cicatrizes e quer cobrir através de uma maquiagem permanente, é preferível, pode fazer, porque é maior a honra das pessoas e que, em certos casos, vale mais do que proibições da Torá. Muito obrigado. Zé.